O Instituto Gartrell apresenta a 5ª Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã com o tema Mundo, Sociedade e Saúde Integral, hoje. Como o atual momento da nossa história tem impactado as nossas vidas. O que é síndrome pós-Covid-19? Que manejos fortalecem a nossa mente do adoecimento psíquico? Essas e várias outras perguntas serão respondidas na 5ª Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã. Teremos a participação de profissionais das áreas de saúde, educação, desenvolvimento humano e teologia. Este evento é 100% online e gratuito. Será transmitido pelo canal do YouTube do Instituto Gartrell dos dias 20 a 25 de setembro de 2021. 5ª Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã. Instituto Gartrell, servindo pessoas, promovendo saúde integral. Seja bem-vindo ao 3º dia da 5ª Jornada de Saúde Mental do Instituto Gartrell, com o tema Mundo, Sociedade e Saúde Integral hoje. Vamos ouvir os palestrantes do Dr. Psiquiatra Uriel Hecker e a capelã hospitalar Eleni Vassão falando sobre a temática do sofrimento. Em tempos de pandemia, o sofrimento tem atingido uma escala global. Não tem ser humano que não sofra. Todos nós, em algum momento da nossa vida, em maior ou menor intensidade, vamos passar por essa situação. Como lidar com essa questão do sofrimento? O que a psiquiatria e a psicologia têm a nos auxiliar nesse sentido, numa perspectiva da fé cristã? Compartilhe esse vídeo e boa programação! O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Quero lhe dar as boas-vindas à nossa quinta jornada sobre saúde mental do Instituto Gartrell, onde importantes temas da atualidade serão discutidos à luz da ciência e principalmente da fé cristã. Quero convidar você para o nosso painel que virá a seguir. Quando a dor e o sofrimento nos alcançam, é possível ficar bem? Estaremos ali num bate-papo entre o Dr. Uriel Eckert, psiquiatra, e eu, Helene Vassão, capelã. Bem-vindos! Obrigado pela participação e eu quero passar a palavra agora para o professor Uriel Eckert. Eu vou começar a abordagem desse tema tão instigante e tão atual, abreviando a pergunta do título. Quando o sofrimento e a dor nos alcançam? Todos nós temos uma postura defensiva, que aparentemente nos protege dos infortúnios. Nós gostamos de mostrar-nos fortes, bem-humorados, pensando positivamente, sempre esbanjando sucesso. Não é isso que as palestras e cursos motivacionais nos ensinam? Que a mídia procura disseminar? Quando encontramos alguém, por exemplo, perguntamos desinteressadamente: tudo bem? E mal esperamos a resposta habitual: tudo bem. Já foi dito que intolerável é aquele que, diante de tal saudação, para pedir explicações. Na verdade, todos sabemos que isso é somente uma convenção, uma personificação social. Todo entusiasmo que procuramos aparentar pode ser considerado uma formação reativa coletiva, um enorme mecanismo de defesa diante da nossa fragilidade. Quando o sofrimento e a dor nos alcançam, nem isso sabemos. Ninguém sabe quando a tragédia vai chegar. Ninguém pode prever o tamanho do infortúnio que nos espera. Só temos, na verdade, uma certeza: o sofrimento e a dor nos alcançam, mais cedo ou mais tarde. De nada valem as nossas preocupações antecipatórias, tentando desvendar a dimensão das tragédias que nos virão. Elas somente aumentam o sofrimento do nosso momento presente. Também é inútil a nossa ansiedade, que se esforça por embutir o futuro no momento atual. Sábias são as palavras do Senhor Jesus Cristo, e valem ser lembradas aqui. Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Um testemunho eloquente de tudo isso nós estamos vivendo na atual pandemia.
Vagamente, lá em dezembro de 2019, nós começamos a receber notícias sobre um novo coronavírus. Progressivamente, pressentimos que a ameaça se espalhava e poderia chegar até nós. E já em fevereiro de 2020, constatávamos os primeiros casos aqui no nosso país. E até hoje, convivemos com a dúvida: por quanto tempo ainda vamos lidar com o medo, com as expectativas e com quase total incerteza? Porque, na verdade, o que mais caracteriza a atual pandemia é a imprevisibilidade. A transmissibilidade do vírus é acentuada, mas grande parte das pessoas infectadas não desenvolve a doença propriamente. Outros passam por ela incólumes, com sintomas mais ou menos suportáveis. Para muitos, porém, as complicações são crescentes e o perigo de morte se torna evidente. Como saber o que espera a cada um de nós? Na verdade, todos que estamos aqui somos sobreviventes. E assim, cabe-nos a pergunta: sobrevivendo à Covid-19, para quê? Qual o propósito de Deus ao poupar-nos a vida, ao não nos incluir entre os quase 600 mil brasileiros que já partiram? Alguém já disse que nós estamos vivenciando um luto coletivo. Todos experimentamos perdas de vidas muito próximas, seja de familiares, de amigos, de conhecidos. Além disso, nós somos informados a cada momento do passamento de figuras públicas, o que causa uma ampla comoção. Se nos detivermos para contabilizar as perdas, sem dúvida nenhuma, chegaremos a uma lista considerável. E isso sem falar no impacto das restrições em relação aos contatos, aos relacionamentos, às iniciativas, aos empreendimentos. Não há quem não tenha tido sofrimento e prejuízo nesse tempo, de um tipo ou de outro. É interessante a pergunta que um cliente me fez nesses dias: doutor, quanto tempo dura o luto? Eu lembrei do meu tempo de infância lá no Espírito Santo, quando as mulheres vestiam-se de preto por um ano. E os homens também traziam uma faixa preta na camisa ou na manga, por igual período, sinalizando que estavam vivendo um momento especial, com sentimentos aflorados e sensíveis. Nos nossos dias, a psicologia e a psiquiatria evita fixar prazos quanto a isso, pois o processo do luto é muito pessoal. Pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, talvez 3 em condições excepcionais. Também não se fala mais em luto normal e luto patológico, preferindo-se a expressão luto mais ou menos prolongado. Quando há associação de um quadro de depressão ou de um transtorno de ansiedade ou de estresse pós-traumático, fala-se então em luto complicado. E tudo isso está aguçadíssimo nos nossos dias, durante essa pandemia. E é muito justo que todos busquemos uma melhor elaboração e integração das experiências traumáticas. Um painel como esse ajuda a nos prepararmos para isso. Graças a Deus que a inteligência humana, os conhecimentos, os recursos acumulados já propiciaram uma resposta em tempo recorde. Em menos de 1 ano, desenvolveram-se vacinas que se mostram seguras e eficazes. Entretanto, mesmo com relação às vacinas, as dúvidas persistem. Por quanto tempo elas produzem imunidade? Elas protegem contra as novas variantes do vírus?
São perguntas que não nos deixam. Definitivamente, nós devemos admitir que nós não estamos no paraíso. Já estamos distanciados em muito da ordenação inicial estabelecida por Deus na criação do mundo, na ordenação da vida, na condução de cada um de nós à existência. O grito do apóstolo Paulo soa desafiador nesse momento, quando lidamos com a nossa fragilidade. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas nem sempre os danos nos vêm de uma forma assim coletiva. Outras tragédias ocorrem a nível pessoal e também nos são inevitáveis. Elas não poupam nem os mais esclarecidos, nem os mais espiritualizados na nossa avaliação. Vieram à minha mente 2 exemplos. Lembro-me, por exemplo, do que sucedeu com o Dr. Nicholas Wolterstorff, um dos mais conceituados filósofos norte-americanos, aposentado como professor da famosa Universidade de Yale. Numa manhã, aparentemente serena, um telefonema inesperado comunica-lhe que o filho Eric, um experiente alpinista, sofrera um derrapão fatal. Toda a dor de pai está registrada num livro poético que eu recomendo, chamado Lamento, editado aqui no Brasil pela editora Ultimato. Um exemplo mais recente vem da experiência do reverendo Ricardo Barbosa, conhecido pastor residente em Brasília. O seu filho Tiago sucumbiu, ainda jovem, após meses de luta contra um câncer invasivo. E isso apesar de toda a fé que nutria o rapaz e a família, e toda a oração incessante que houve em torno dele por muitas e muitas pessoas. Essa experiência, que provocou profundas reflexões, está registrada num livro sensível que o pastor Ricardo publicou também pela editora Ultimato, Quando a Alegria Não Vem ao Amanhecer. Diante, portanto, das nossas tragédias, e sendo Deus soberano, como o próprio conceito de Deus exige, perguntas são inevitáveis. Como ele permite o sofrimento e o mal? Como é possível que coisas ruins aconteçam a pessoas que consideramos boas? O que nos resta fazer em situações assim? Fica evidente que precisamos ir além da fé interesseira que busca a Deus, tendo em vista o benefício que podemos alcançar. Que não sejamos como aqueles de quem Jesus disse: vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou ainda, citando o profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa é a atitude daqueles que os pesquisadores em saúde e espiritualidade dizem ter uma religiosidade extrínseca. Ela não tem ressonância profunda. Ela visa sempre o interesse imediato. E, portanto, é uma religiosidade que não subsiste diante das dificuldades. Diferentemente, a chamada religiosidade intrínseca tem um lastro numa relação consistente e de intimidade com Deus. Ela é enraizada numa personalidade amadurecida e que integra a fé na totalidade do ser. E por isso mesmo vai além das circunstâncias e nos permite resistir no dia mau, como diz o apóstolo. Diante das situações trágicas em voga, é comum falar-se em resiliência. Cada um de nós é dotado de uma capacidade considerável para resistir e que até surpreende. Podemos suportar muito mais do que imaginamos e subsistir a tormentas desproporcionais. Tal força íntima depende da estrutura da personalidade, forjada pela somatória da carga genética que trazemos ao nascer, e, além disso, do aprendizado e da elaboração das vivências vividas. A partir desse amálgama
vamos construindo o nosso ser e nos fortalecendo para as adversidades que virão, inevitavelmente. Além disso, cada um de nós desenvolve estratégias de enfrentamento que visam nos levar à superação dos obstáculos que sucedem na nossa existência. E é justamente aí que a fé contribui decisivamente. O chamado coping religioso espiritual é reconhecido como um dos mais importantes recursos do que dispomos para lidar com adversidades. A nossa fé cristã é especialmente capacitada a nos ajudar em momentos assim. Se, por um lado, Deus permite que sejamos assodados pelo sofrimento e a dor, é também dele que vem o alívio. A rendição à sua grandeza e à sua vontade promove paz, colocando-nos como colaboradores do processo de superação e assegura-nos que temos a ele como nosso forte ajudador. Ao não resistirmos revoltados e cheios de amargura, mas, ao contrário, cedendo-nos ao fluxo dos acontecimentos, sabendo que temos nosso Senhor ao nosso lado, e Ele que pode tudo, nós liberamos nossos recursos físicos e psíquicos e tornamos mais fácil a superação. Seremos nós capazes da disposição corajosa de Jó? Ele chegou a dizer: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Também o profeta Jeremias desafia-nos com a sua rendição incondicional e amorosa diante de Deus. Atitude que é revolucionária diante das adversidades. Ele disse: tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Na verdade, em situações de sofrimento e dor, tais como as que vivenciamos atualmente, requerem-se de nós determinação e fé. Porém, não uma fé qualquer, uma fé que nos mostre ser consciente, esclarecida, embasada na palavra de Deus, no acolhimento da sua vontade. Que Ele mesmo nos ajude. Sofrimento e dor nos virão. É possível viver bem? Sim, com a graça de Deus. Muito obrigado, doutor Uriel, pela palavra. Eu passo agora, o que eu chamo agora para compor aqui o trabalho, a elenivação. Gente, é muito bom estar aqui com vocês. Muito bom ouvir novamente o doutor Uriel Eckert, meu amigo de muitos anos, a quem eu não via. E quero falar com vocês sobre o consolo de Deus no luto. A minha abordagem vai ser muito mais no sentido bíblico. Eu sou capelã hospitalar, não sou psicóloga nem psiquiatra, então quero conversar com você um pouquinho nesse sentido de como usar a Bíblia para consolar. Eu sei que o Dr. Uriel já usou muito, e eu quero continuar nessa mesma linha também. Aconselhamento bíblico no luto. Como eu disse, eu sou da área da saúde, mas no atendimento espiritual a pacientes, familiares e também profissionais da saúde dentro dos hospitais. E tenho aprendido como a palavra de Deus é eficaz nesse cuidado da alma. Com todos os recursos humanos, a palavra de Deus restaura a alma. E eu gosto muito desse texto de 2 Coríntios 1. Ele diz: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Se você já passou pela tribulação, e eu creio que todos nós passamos por diferentes tipos de tribulação, de sofrimento, de dor, de angústia, e temos sido, durante todo esse processo, consolados, confortados pelo Senhor. Nós temos aprendido mais de perto, mais intimamente, quem o Senhor é.
E quando outras pessoas ao nosso redor, que realmente o Senhor nos coloca por perto delas, Ele nos dá o consolo para levarmos a elas, mostrando-lhes que Ele é o Deus de toda consolação e nos consola em toda angústia. Eu gosto de dizer que boa intenção é muito bom, mas não é suficiente. Quantas vezes nós não sabemos nem por onde começar, o que falar, e agimos como amigos de Jó. E Jó desabafa no meio de todo aquele vozerio, todos aqueles longos discursos teológicos. Ele fala: pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis ou palavras de vento nunca terminarão. E você, o que leva a continuar discutindo? Boa intenção é muito importante, mas isso não basta. Como aprender a consolar? E a gente aprende mesmo muito com a palavra de Deus. Primeira coisa, decidir-se a estar presente. Eu fico encantada em ver Jesus, Deus, feito gente como a gente, sendo o próprio ser de Deus, o Criador, o Senhor de todas as coisas, o soberano, Ele andar aqui entre nós, Ele andar entre a multidão, Ele perceber as pessoas cansadas, exaustas, andando para todo lado, perdidas como ovelhas sem pastor. E Ele se dispõe a parar, a olhar para cada pessoa, dar atenção à sua fala, mesmo sendo Deus, sabendo de tudo que está se passando com ela, mas Ele lhe dá ouvidos, Ele está pertinho. Faça visitas breves, mas muito objetivas a essas pessoas que estão enlutadas, que estão em grande sofrimento. Dê-lhe ouvidos, ofereça-lhe sua atenção, dê-lhe apoio, ajude-o a recuperar a esperança e ajude a modificar as condições entristecedoras. Pergunte-lhe sobre as suas necessidades. Muitas vezes nós chegamos de saltos altos, achando que sabemos o que a pessoa precisa. E nem sempre é o correto, nem sempre é aquilo que ela está precisando realmente. Muitas vezes eu pergunto para os meus pacientes: posso orar por você? Qual o motivo de oração? O que você gostaria que eu pedisse a Deus? E muitas vezes ele não pede pela saúde dele, ele não pede pela cirurgia dele, mas ele pede pela sua família, porque ele está preocupado com eles. Então, como é importante quando a gente está visitando alguém que sofreu uma grande perda, está vivendo um grande luto, do que você precisa agora? O que é mais importante? Como eu posso ajudá-lo? E oferecer uma ajuda prática. Há alguns anos atrás, nós recebemos um baque tremendo. Nosso filho mais velho, nos Estados Unidos, sofreu um infarto e depois vários derrames, e ele não voltou a si. E nós fomos para lá e o acompanhamos por 12 dias na UTI. E foi muito importante a presença da igreja ali junto conosco. E interessante porque as crianças da igreja iam ficar com os nossos netos pequenos, os adolescentes com os nossos netos maiores, as esposas com a minha nora,
e os homens iam orar conosco, e todos eles se organizaram para levar refeições para nós. Durante os 12 dias, todas as refeições foram levadas pelas famílias da igreja. Eles viveram o amor de Cristo de maneira extremamente prática. Eles choravam conosco, eles oravam conosco, eles se alimentavam conosco, e como foi tão importante, uma ajuda prática. Leia a Bíblia com ele, mostrando-lhe o amor e a graça do Senhor sobre a sua vida, e lembre-se e lembre-o que o soberano Deus continua no controle. Eu não vou falar sobre falar para a pessoa que Deus tem um propósito, porque muitas vezes isso o machuca neste momento, mas eu vou mostrar a ele que Deus não faz coisas à toa, não permite que nos aconteçam coisas sem que ele tenha alguma coisa muito importante a falar conosco também. E envolva a igreja toda no cuidado prático ao enlutado e à sua família. Eu também trouxe 2 livros aqui para conversar com a pessoa que é uma criança enlutada. Quantos nessa pandemia, quantas crianças perderam os seus pais e estão sofrendo? Este eu gosto muito, Brucutu e Meu Bisavô, e nós usamos nos hospitais, no Ministério de Capelania, levando para as crianças que estão muito graves ou que têm os pais internados ao mesmo tempo, que estão com estado já terminal de doença. E levamos vários temas, e a criança, quando está pronta a conversar sobre o assunto, ela escolhe este livro, Uma História sobre a Vida e a Morte. Este outro eu pude trazer dos Estados Unidos e pude traduzir colando etiquetas em cima. Eu não lidei com uma produção do livro aqui, mas eu precisava lidar com uma criança de 2 anos e meio, cujo pai, médico, paliativista, cirurgião, eu pude acompanhar até a morte, 1 ano e meio, lidando com ele, com a esposa e com as 4 crianças. E eu precisava deixar alguma coisa para uma das nossas capelãs estar lendo continuamente com essa criança pequenininha, especialmente. Esse livro foi muito especial. Como eu vou aprender a consolar? Jó disse: ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Você já pensou que muitas vezes, só de estar ao lado da pessoa, em silêncio, ali segurando a mão dela, ou ombro a ombro, sem falar nada, isso já é consolo. Este livreto eu pude escrever conversando com a pessoa enlutada, e nessa época de pandemia, onde 1.500.000 pessoas morreram no mundo de várias doenças. E hoje, no Brasil, nós temos um número tão grande de pessoas que perderam seus entes queridos. Como é importante poder oferecer algum material conversando com a pessoa enlutada e falando: você não está ficando louca. É assim mesmo, no luto, você sofre essas emoções. E como é importante você estar abrindo o coração e compartilhando da sua dor. Pessoas que estão deprimidas sofrem uma dor na alma, uma dor que ninguém compreende, mas Deus compreende. E pessoas amigas, bons profissionais da área da saúde, da psicologia, da psiquiatria podem compreender também e ajudar. Isso não pode ser verdade. O primeiro baque, uma negação, não, logo ele vai chegar, ele vai aparecer logo, eu posso buscá-lo na escola no horário normal. Olha, parece que eu estou ouvindo o ruído dos passos dele, eu sinto o cheiro nas roupas dele. Isso não pode ser verdade. Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro.
Eu suplico que me ajude. Levo a ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, ele sabe o que devo fazer. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor. És tudo o que desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Como esta pessoa que está sofrendo precisa ser estimulada a abrir o coração diante do Senhor, chorar no seu colo amoroso. Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morreram com o coração cheio de amargura. Mas uns e outros acabam morrendo, disse Jó. Um pesadelo. C.S. Lewis fala sobre a anatomia de uma dor e ele muda o discurso quando ele fala sobre a morte da esposa e toda a dor que ele sentiu, a preguiça do luto. Como eu posso começar a compreender o luto daquela pessoa em especial? A relação que a pessoa tinha com a pessoa que morreu, as circunstâncias da morte, o sistema de apoio, a personalidade do enlutado, da pessoa que morreu, contexto cultural, religioso e espiritual do enlutado, as crises ou situações de estresse, questões de gênero e a experiência dos rituais de luto. C.S. Lewis, nesse livro, volta a falar que a esposa foi para mim, foi minha filha e mãe, minha aluna e mestra, minha súdita e soberana. Uma perfeita combinação. Minha confidente e amiga, companheira de bordo. Minha amada, mas ao mesmo tempo, tudo que nenhum amigo, e olha que tenho bons amigos, jamais foi para mim. A pessoa enlutada se sente extremamente insegura. E eu posso levá-la à palavra de Deus e lembrar que eu posso entregar todos os meus problemas ao Senhor. E é Ele quem me ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. C.S. Lewis volta a falar. Ninguém me disse que o luto se parecia tanto com o medo. A mesma agitação no estômago, a mesma inquietação, bocejo, a boca seca. Outras vezes é como estar ligeiramente embriagado ou em estado de choque. Os sentimentos de culpa podem vir sobre a pessoa que está enlutada também. E ela se perguntar o que eu deixei de fazer ou o que eu deixei de ver. Como eu poderia ter agido antes para que não acontecesse isso? Eu tenho culpa nesse processo. E como as pessoas precisam ser enlutadas. Senhor, vê todas as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Raiva é comum dentro do processo de luto. E eu posso orar com a pessoa, tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Solidão. O lugar na cama está vazio. Eu não posso mais almoçar com ela, eu não posso mais contar o que eu contava, eu estou sofrendo um processo de solidão que me dói tanto. Eu estou enxergando toda a vida à frente, nublada. Eu tenho ansiedade quanto ao futuro, o que esperar das pessoas, do meu futuro. Quem vai cuidar de mim? Mas a palavra de Deus já nos diz também, o que vemos agora é como uma imagem perfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Estaremos juntos novamente, porque temos a certeza de vida eterna e temos a certeza de estarmos juntos ao Senhor, vivendo eternamente com Ele. Lembrando com gratidão, eu posso ajudar a pessoa a se lembrar de
momentos agradáveis, divertidos, tempos especiais que passamos junto, que ela passou junto com o seu querido. E eu posso ajudá-la a lembrar-se de aqueles flashes, fotos que foram tiradas com o coração, que são só suas, mas que vão trazer muita gratidão diante do Senhor, de momentos especiais vividos e de boas lembranças deixadas. Eu vou ajudá-la a se lembrar com gratidão diante do Senhor de tudo que eles puderam viver. E ainda eu posso ajudá-la a pensar, ainda que o Senhor é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Eu estou seguro, estou segura nas mãos do Senhor. É Ele quem vai andar comigo. É Ele quem vai dirigir os meus passos. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E quando somos companheiros de jornada dessa pessoa, podemos ajudá-la a reaprender a viver. É o Senhor quem é o nosso pastor. E Ele não permitirá que nada lhe falte. Ele nos faz descansar em pastos verdes e nos leva às águas tranquilas. É o Senhor quem renova as nossas forças e nos guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que andemos por um vale escuro como a morte, não teremos medo de nada, pois só Tu, ó Senhor, estás conosco. Tu nos proteges e nos diriges. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Amém. Muito obrigado, Eleni, nação, por sua palavra. Né? É um consolo. O seu trabalho enquanto capelã hospitalar é essencialmente isso mesmo, é trazer um aconselhamento, mas trazer o consolo para o momento do sofrimento. Né? Então, essa palavra veio, cabe muito no momento em que a gente está vivenciando. Né? Então, eu fico feliz que essas palestras estejam sendo gravadas, porque é um tema para a gente assistir, ouvir e assistir novamente, ver outra vez e poder realmente absorver tudo aquilo que está sendo passado aqui. Então, muito obrigado pelo que foi apresentado, pela sua experiência. E essa questão de você ter colocado aí a sua experiência pessoal também, e o quanto que esse apoio da comunidade aí da igreja foi fundamental nesse suporte, né? Às vezes a gente acha que a gente só pode ajudar se conseguir fazer muito, mas aquela pessoa que de maneira carinhosa preparou a refeição, ela ajudou mais do que ela poderia imaginar. É um momento em que a gente pode oferecer ajuda a quem sofre, né? Sempre há alguma coisa para fazer, nem que seja, ao menos, escutar, né? Escutar a dor, escutar o lamento, escutar o sofrimento. E obrigado também, mais uma vez, professor Uriel Eckert, pelo tema. E a pergunta que eu tenho para os dois aí é em relação a nesse momento aí de pandemia, de que maneira poder fazer do sofrimento um momento assim de você refletir e conseguir ouvir a mensagem que Deus tem, né? Eu gostei muito de ter colocado aí a soberania de Deus sobre o sofrimento, e de que maneira que a gente pode trazer esse momento de sofrimento para refletir sobre a soberania de Deus e conhecê-lo mais. Né? Para mim foi muito esclarecedor quando eu li uma entrevista com um psicólogo americano chamado David Kessler, que foi companheiro de trabalho e de escrita da Elizabeth Kubler-Ross. Ele
continua trabalhando com a herança cultural, científica que ela deixou, e nós sabemos como ela foi importante no estudo nessa questão de luto, né? E nessa entrevista ele clareia com precisão de que o momento que nós estamos vivendo com a pandemia é um momento de luto coletivo, luto antecipatório de uma certa forma, porque todos nós temos a expectativa de que pode acontecer comigo, pode acontecer com alguém próximo. Então o tema desse painel é muito irrelevante, porque nós estamos mergulhados numa situação de luto. E tudo que a Eleni trouxe em relação aos sentimentos, em relação às vivências do luto, ele também reforça nos trabalhos dele, mostrando que nós coletivamente estamos passando por isso. Vamos da negação à raiva, à barganha, à tristeza, chegamos às vezes a uma aceitação, mas recuamos, porque ele enfatiza que todos esses passos, essas etapas do luto, não são lineares. A gente vai e volta, a gente flutua, o nosso humor varia e o nosso entendimento também. Então, por isso, Eleni, na abordagem clínica e também pastoral, é muito importante ouvir, perceber o momento que a pessoa está passando, não é? E não é porque já demorou um ano ou meses que a tragédia aconteceu que a coisa está resolvida. Não, o momento é único, é pessoal. E a atitude muito sensata que você recomendou e que os clínicos também têm que observar, não é ouvir qual é o momento dessa pessoa, né? E esse entendimento me clareou muito para o que eu estou vivendo em relação à pandemia e com relação ao que meus clientes, meus pacientes, meus amigos, meus irmãos de igreja estão vivendo também nesse momento. É uma situação trágica, é uma situação de luto, e nós temos que mobilizar todos esses recursos que estão aqui sendo apontados. Eu falei na resiliência, tudo bem, é muito importante, hoje está em moda, né, falar em resiliência. É um grande recurso que nós dispomos, é uma dádiva de Deus, faz parte, no meu entendimento, lá daquela imagem e semelhança de Deus, que ainda resta dentro de nós, apesar de toda a deformação que a queda trouxe, né? Mas falamos na resiliência, falamos nas estratégias de enfrentamento, cada um de nós usa seus recursos, né? Mas a fé cristã é tremendamente valiosa. Como que a Eleni pôde elencar uma série de trechos bíblicos, uma série de sugestões bíblicas que nos trazem alento num momento como esse, não é? E a fé, eu acho que a fé é esse momento, esse recurso decisivo, não é? E não uma fé qualquer. Eu acho que a pandemia também está nos colocando isso, uma oportunidade para a gente depurar a fé. Nós temos que tipo de fé? Os pesquisadores fazem essa distinção, né? Fé extrínseca e fé intrínseca. A academia já mostrou isso. Fé extrínseca não funciona. Essa fé interesseira de buscar só resultado, de achar que porque eu fiz isso vou me poupar daquilo, uma fé de barganha, de negócio com Deus, não é por aí. A fé intrínseca é uma fé de entrega, aquela entrega amorosa, aquela aceitação radical. Faça-se a tua vontade. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome dele. Ele sabe. Não é? Isso é acomodação? Não. Isso é estratégia de enfrentamento. Essa é a principal meta do que se tem com o luto, é que a pessoa chegue a aceitar a situação. E a fé nos ajuda demais nisso, não é? E que bom que temos esse recurso que Deus tem nos colocado à disposição para nós e para ajudar as pessoas à nossa volta. Uma coisa que eu quero compartilhar também, eu tenho vivido situações de luto
não só com os pacientes, não só com o filho que nós perdemos também, mas eu fiquei viúva aos 37 anos, com 4 filhos entre 6 e 13 anos. E eu me lembro que no funeral nós tínhamos ali 20 e poucos pastores de várias denominações evangélicas, como capelania, a gente trabalha com muitas denominações e muitos amigos em várias delas, e foi dado a cada um 2 minutos para dar uma mensagem. E eu não me lembro, eu sei que foram ótimas mensagens, mas eu não me lembro do que quase nenhum deles falou. Eu só me lembro de um, que ele subiu ao púlpito chamado para falar, olhou para mim com as 4 crianças e falou: eu não vou falar nada. Desceu, me abraçou forte, abraçou as crianças e chorou junto com a gente. Disso eu me lembro. Então, quando nós estamos falando sobre como levar o consolo no luto, além de coisas extremamente práticas, como eu falei sobre a igreja nos Estados Unidos, mas também esse chorar junto, sem palavras, esse abraço. Eu me lembro do meu amigo Ageu Lisboa, ele estava no funeral e eu não o ouvi falar nada, mas o olhar dele nos meus olhos foi tão profundo que ele sofreu comigo. São coisas que marcam a vida da gente. Muito obrigado pela participação de vocês dois, né? Espero que esse tema possa levar não só conhecimento, mas também consolo e levar ferramentas para que as pessoas estejam capacitadas para ouvir e para prestar esse serviço, né? O amor, ele é serviço, e uma forma de amar é cuidando, né? Mais uma vez, muito obrigado pela participação e que Deus abençoe a todos. Desse ano de 2021, para surpresa e tristeza da minha família, tanto eu quanto meu marido testamos positivo a Covid. Apesar de todos os cuidados, apesar de estar mais de um ano cumprindo todos os protocolos de biossegurança, nós nos vimos positivos para a Covid. Eu confesso a todos vocês que a reação inicial que eu tive foi de muita tristeza, de muita indagação, emocional muito abalado e também de medo, principalmente porque tanto eu tenho comorbidades e o meu marido também. Nossas tomografias, em princípio, estavam que os nossos pulmões estavam sem nenhum comprometimento e nós começamos em casa um tratamento médico muito intenso e depois de 6 dias voltando a fazer o exame de tomografia, eu já estava com 50% de comprometimento dos meus pulmões e meu marido com quase 40%, mesmo estando em total tratamento. A partir dali, os nossos médicos nos resolveram nos internar imediatamente. Eu nunca esquecerei daquela noite. Era mais ou menos 8 horas da noite e nós, nossa família, nossos amigos, buscavam uma vaga em um apartamento em um dos hospitais da nossa querida cidade de Goiânia. Mas não era possível, não havia vaga. Com muito esforço, com muita oração, com muito empenho dos amigos médicos, nós fomos internados num apartamento, nós dois no mesmo apartamento. E ali começava um momento de muita dor, de muito sofrimento e de muito desgaste emocional. Deus nos deu uma bênção, que foi o nascimento do nosso 6º neto, o Pedro Neto. Meu marido continuou se tratando nesse apartamento
E depois de 10 dias ele teve alta hospitalar, praticamente curado da Covid. Mas eu, infelizmente, não tive essa mesma sorte. Depois de 5 dias no apartamento com ele, a minha saturação só caía e meu comprometimento pulmonar de 50% já estava quase 90%. Nesse momento, os médicos decidiram, também um dia à noite, que eu devesse ser transferida imediatamente para a unidade de terapia intensiva. Eu fiquei mais de uma semana entubada. Nem os médicos, a grande maioria, acreditavam que Deus pudesse fazer um milagre ali e me devolvesse a vida. Durante o tempo que eu não estava sedada, eu orava, pedindo a Deus que abençoasse a minha família, pedindo a Deus que fizesse aquela obra na minha vida. E assim foi feito. Depois de quase 12 dias na UTI, eu voltei para o apartamento e depois de mais 8 dias eu tive alta no Dia das Mães, para alegria minha e dos meus filhos. E eu tenho certeza que o mover de Deus foi a causa de eu hoje estar aqui contando esse testemunho para vocês. Eu não gostaria de ter passado por tudo isso. Eu sei que muitas pessoas hoje estão enlutadas, eu sei que não é fácil, e tinha dia que eu perguntava ao Senhor: Senhor, eu não darei conta, por que isso? Mas eu dou glória a Deus, porque eu via o mundo, eu via a vida de uma forma, e após a Covid eu vejo muito a vida de uma outra forma. A vida é um sopro, quando menos nós percebemos, a vida se passa, as coisas vão embora. E eu aprendi a dar mais valor nas pessoas, na família, nos pequenos momentos e principalmente a minha comunhão com Deus como algo muito pessoal. E mais ainda ter a certeza de que a oração, ela move realmente os céus e ela realmente é eficaz nos seus efeitos. Eu faço aqui, aproveito esse vídeo para fazer uma homenagem póstuma a todos aqueles que não venceram a Covid, que não tiveram essa oportunidade de passar por esse período tão difícil e vencer. E eu faço também aqui esse momento fraterno de homenagem a eles, em nome do nosso querido pastor e psicólogo Lindomar Lopes Rocha, um exemplo de homem de Deus que mora hoje já com o Senhor e que sofreu tanto numa UTI e hoje não está aqui para contar esse testemunho. Muito obrigada a todos vocês, desejo boa continuidade desse evento e dizer para vocês que com Deus nós vencemos todas as coisas. Não foi fácil. Até hoje eu estou me reabilitando, ainda em tratamento, ainda de fisioterapia. Graças a Deus não tenho sequelas, mas não foi fácil. E esse emocional, esse psicológico, eu tenho certeza que ainda precisa ser muito trabalhado, porque é uma luta, são várias batalhas que nós ganhamos a cada dia. Muito obrigada a todos vocês e que Deus nos abençoe. Bom, eu escrevi uma canção bem recentemente, pensando nas pessoas, né, que enfrentaram e sobreviveram à enfermidade do Covid-19. E é claro que, ao mesmo tempo, a gente chora e lamenta pelas mortes todas que aconteceram e que continuam acontecendo, né? Nosso drama, nossa luta ainda não acabou. Então, mais de 100 mil pessoas perderam suas vidas, mas também muitas delas voltaram das UTIs, voltaram nos hospitais e viram de perto o fim da sua própria vida, da sua própria existência, e voltaram reavaliando seus valores e repensando as relações e as prioridades desta vida, né? Então, a canção é uma saudação a esse retorno daqueles que conseguiram escapar. É um samba,
que é assim. Eis-me aqui, eu vi a cara da morte e retornei. Bati na porta do eterno e renasci. Topei com a rua do tempo e escapei. Eis-me aqui, vivi pra contar a história de quem venceu a luta em glória da vida, e por um triz voltei para ver os amigos e ser feliz. A vida não é brinquedo pra se jogar na lata velha do lixo de algum lugar. É coisa mais preciosa que água e pão, é sal na boca da noite do coração. Eis-me aqui, lembrando de tanta gente que conheci e das lições preciosas que aprendi. Cantar calado e chorar quando se sorri. Brinquedo pra se jogar na lata velha do lixo de algum lugar. É coisa mais preciosa que água e pão, é sal na boca da noite do coração. Eis-me aqui, vivi pra contar a história de quem venceu a luta em glória da vida, e por um triz voltei para ver os amigos e ser feliz. Voltei para ver os amigos e ser feliz. Voltei para ver os amigos e ser feliz. Encerramos aqui o terceiro dia da Jornada de Saúde Mental do Instituto Gartrell. Um agradecimento especial a todos os colaboradores e os palestrantes. Se você gostou desse material, compartilhe com outras pessoas. Muito obrigado a vocês que estão desde o primeiro dia. Convido para que estejam também amanhã às 19h30, pontualmente aqui no nosso canal. O nosso desejo é que esse trabalho possa alcançar várias pessoas e contribuir na promoção de saúde mental. Instituto Gartrell, servindo pessoas, promovendo a saúde integral. Pois sou Deus que perdoa e acolhe, que ouve o clamor da oração, que está ao lado de quem anda em vale escuro de aflição. E mesmo que você me esqueça, eu não te esquecerei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois 20 vezes 20 ainda virei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois 2020 vezes ainda virei.